Se eu te perguntar exemplos de proteínas, com certeza você vai me citar uma dessas aí, não é? Mas vamos mais adiante. E se você for questionado sobre o conceito, os tipos, as estruturas, as funções e mais ainda, os seus benefícios, aí fica mais complicado, não é? Mas calma, meus amigos, é o que vamos aprender agora. As proteínas fazem parte dos componentes que estão presentes em todos os seres vivos. Elas são formadas a partir da união de muitas unidades, sabe de quê? Aminoácidos. Sim, os aminoácidos. Sabe, né? Que possui pelo menos um grupo amina e um grupo carboxila na sua estrutura. Elas são as unidades fundamentais da composição das proteínas, beleza? As proteínas podem ser de origem animal, como as carnes, os ovos, os queijos, mas também ela pode ser de origem vegetal, como o feijão, a ervilha, a aveia. Elas são formadas basicamente por 20 tipos diferentes de aminoácidos. Deste modo, elas podem ser classificadas em dois grupos, as proteínas simples e as proteínas complexas. E bora conhecer cada uma delas. As proteínas simples são aquelas que são constituídas somente de aminoácidos. A queratina, já ouviram falar, não é? Pois é, essa proteína pode ser encontrada nos cascos e chifres dos animais, nos nossos cabelos, nas nossas unhas e até mesmo na nossa pele. Ela exerce um papel de impermeabilização de todas essas estruturas que acabamos de falar, beleza? Já quando falamos nas proteínas complexas, estamos falando que além da presença de aminoácidos, ou apoproteínas, elas apresentam também outras substâncias, ou grupo prostético. Quer exemplo? Pois olha isso. A hemoglobina, que é encontrada no sangue de muitos animais, é um exemplo de proteína complexa. E qual a sua substância diferente, ou grupo prostético, não é? Isso mesmo, boa pergunta. Na hemoglobina, o elemento diferente dos aminoácidos é o pigmento M, que possui íons de ferro. As moléculas de proteínas podem ser formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas. E o que estou querendo dizer com isso? Simplesmente que elas podem apresentar estruturas totalmente diferentes. E bora conhecer cada uma delas. A primeira é a estrutura primária. Como vocês podem ver, ela apresenta uma sequência linear dos seus aminoácidos. E isso é determinado geneticamente. E são assim para desempenhar uma determinada função no nosso organismo. Outra estrutura é a secundária. Ela pode ter duas formas básicas. Uma é chamada de alfa-hélice, com uma configuração helicoidal. E a outra forma é a folha beta, de pequenos segmentos que se arranjam paralelamente entre si. Elas são mantidas por pontes de hidrogênio entre os átomos de aminoácidos, que estão bem próximos ao longo da cadeia. Temos também a estrutura terciária. Ela é formada pela atração entre os radicais de aminoácidos que ficam em locais diferentes da molécula, o que leva ao dobramento da estrutura secundária. Lembra, né? Alfa-hélice, folha beta. O dobramento dela sobre si mesma provoca na molécula um aspecto mais globular. E por último, temos a estrutura quaternária. Ela é formada pela união de duas ou mais cadeias polipeptídicas, que podem ser iguais ou diferentes. Com isso, formando uma única molécula proteica. E já falamos de uma proteína aqui, que é um exemplo de estrutura quaternária. A hemoglobina, onde possuem 4 cadeias, 2 alfas e 2 betas idênticas, unidas pelos grupos M, que possuem ferro na sua estrutura, beleza? As proteínas, quando são sintetizadas no nosso organismo, desempenham diversas funções, como por exemplo, a estrutural. E esse aí é um exemplo, ó. A membrana plasmática. Na sua composição, existe uma película que reveste e protege a célula. Quer outro exemplo para não esquecer mais? O colágeno. Essa proteína é essencial para a resistência dos ossos, dos tendões e das cartilagens. Outra função é a hormonal. Muitos hormônios, ou seja, substâncias reguladoras, são de natureza proteica. E olha só isso, a insulina, o hormônio produzido no pâncreas e que é de fundamental importância por atuar no controle das taxas de glicose no sangue, é composta por proteína. Admita, você não sabia disso, não é? Sem as proteínas, o nosso organismo fica indefeso. Você sabe por quê? Porque essa próxima função é a de defesa. Já ouviram falar em anticorpos, não é? Pois é, quando um corpo estranho entra no nosso organismo, o nosso sistema imunológico procura elaborar um anticorpo específico para neutralizar um invasor que é composto por proteína. Já a função de contração muscular, como o nome já diz, faz através das proteínas actina e miosina as ocorrências de contração dos nossos músculos.
Já essa próxima função de proteína acontece quando sofremos algum ferimento. É a de coagulação do sangue, que nada mais é do que a formação de uma casca de ferida, que é o resultado químico da formação do coágulo. O canal Ciências adverte: não cutucar a casca de ferida. Sabe por quê? Isso atrasa mais ainda na cicatrização do seu ferimento. As proteínas fazem também a função enzimática. Mas o que é isso mesmo? Simplesmente aceleram as reações do metabolismo. E é por isso que são chamadas de catalisadores orgânicos. Da mesma forma que as estruturas das proteínas são formadas, vamos ter que entender que elas também podem ser desfeitas. E sabe como é o nome disso? Desnaturação. Isso mesmo, meus amigos. E vamos logo para um exemplo para a gente aprender na velocidade enzimática. Olhem para esse ovo. É proteína pura, não é? Sabe como ele pode sofrer desnaturação? Quando é feito esse belo ovo frito. O calor é um dos fatores que causa a desnaturação de uma proteína, que nesse caso ficou com um aspecto sólido e melhor, saboroso. Assim como são tão importantes para o organismo, as proteínas, se consumidas em excesso, pode provocar problemas como esse aí, ó, o câncer. A ingestão irregular ou elevada provoca inflamações crônicas que disparam mutações em células intestinais, o que favorece a proliferação de células tumorais. Mas deixando essa parte ruim de lado, as proteínas, se consumidas de forma controlada, só traz benefícios para a nossa saúde, como a produção de massa muscular, os anticorpos, que defendem nosso corpo, até nossos cabelos são beneficiados pela sua ingestão, junto com a recuperação de feridas e o transporte do oxigênio para todas as partes do corpo, que é essencial para a nossa sobrevivência. Essas são as proteínas, e esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências.